Pessoal, olha só, a gente vai falar um pouquinho agora aqui no Bom para Todos sobre esse júri popular que entrou hoje no 6º dia de audiências, vai decidir o destino de 4 réus do caso da Boate Kiss. São quase 9 anos depois dessa tragédia que matou 242 jovens lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E esse júri popular vai decidir sobre as responsabilidades e negligências dessas 4 pessoas na noite do incêndio. Os 4 réus são 2 ligados à boate, sócios da Boate Kiss, e 2 ligados à banda que se apresentava no local e que acabou dando início ao fogo, ao incêndio. A nossa conversa é com a jornalista Daniela Arbex. Ela escreveu o livro Todo Dia, Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, com diversos relatos de pessoas que, de certa forma, vivenciaram essa tragédia e esse terrível episódio. Daniela já está com a gente, é uma enorme honra, eu já falei isso para ela aqui nos bastidores, é uma enorme honra poder contar com a participação dela hoje aqui. Boa tarde para você, tudo bem, Daniela? Como você está? Ei, Thalita, boa tarde, estou bem e você? Tudo certo por aqui também, Daniela. Daniela, quero te ouvir, começar te ouvindo. Deixa eu explicar para o pessoal, inclusive, que a Daniela está acompanhando esse júri. Ela está lá no tribunal, onde tudo está acontecendo, onde o júri popular está ouvindo, então, as testemunhas, pessoas que, de certa forma, vivenciaram esse episódio, que vivenciaram de fato, na verdade, esse episódio, e os réus ali sendo julgados, então. E eu quero primeiro te perguntar, assim, como está sendo acompanhar tudo isso? Como está sendo viver esse momento que foi tão aguardado por essas famílias, ainda mais você tendo tido esse contato com as famílias, esse contato prévio ao escrever o livro, né? Então você também vivenciou essas histórias. Como está sendo para você agora vivenciar esse julgamento, esse momento tão importante da nossa história? Então, é impensável que essas famílias, elas tenham esperado 9 anos, quase 9 anos, para chegar até aqui. Eu acompanho essas famílias, como você bem disse, desde 2016, quando eu iniciei o trabalho de apuração e investigação para esse livro, e o que eu percebo ao longo de todo esse tempo é o adoecimento dessas pessoas em função da falta de justiça. Porque eu digo sempre que a falta de justiça dói tanto quanto a morte. Então, para essas pessoas hoje estarem aqui, é muito difícil acompanhar esse júri, ouvir tudo que elas estão ouvindo, saber por todo o tormento que os filhos passaram, mas elas estão aqui em memória, para honrar a memória desses filhos, né? É como o último ato de amor, é estar presente, lutando por esses filhos mesmo depois da morte. Então, assim, eu, como jornalista, tenho um olhar de tudo que está acontecendo, mas eu estou aqui também, não só como jornalista, mas como cidadã, como uma pessoa que veio estar junto dessas famílias que eu aprendi não só a conhecer, mas a respeitar ao longo de todo esse período e prestando aqui a minha solidariedade. Eu digo sempre que vingança não é justiça. E eu tenho certeza que essas famílias não estão aqui em busca de vingança. Elas estão em busca de uma reparação que é necessária, que é fundamental para a gente conseguir colocar um fim a essa cultura de impunidade que fez com que essas pessoas levassem 9 anos para chegar até aqui. Você tem dito, inclusive, o quanto a memória é importante, né? E esse julgamento, inclusive, é uma forma da gente não esquecer o que aconteceu e tentar, se possível, superar, né? Para essas famílias, talvez seja um momento importante para que elas possam, não sei se possível, mas voltar à vida delas. Foram 9 anos, talvez, em suspenso, né? E até esse momento tão decisivo na vida delas. Você sente isso? É isso que transparece? Sem dúvida, todo dia para elas é a mesma noite. Aquelas pessoas, elas estão presas naquela madrugada de 27 de janeiro de 2013. E muitas das famílias que estão aqui abriram mão do luto exatamente para começar a lutar. Lutar para que essas pessoas fossem responsabilizadas, lutar para que outras famílias não sofram da mesma perda e da mesma ausência do que elas. Então, eu sinto sim que para elas esse momento, apesar de extremamente doloroso, ele era necessário, esse encontro com a verdade, com a justiça, era extremamente necessário. E eu digo sempre que esquecer é negar a história. Então a gente não tem o direito de esquecer. Por isso que a gente tem um papel, nós enquanto comunicadores, enquanto jornalistas, de construção da memória coletiva do Brasil.
Agora, eu acho que a palavra superação é uma palavra que não cabe para essas famílias, porque superar, exigir superação nesse caso é uma falta muito grande de empatia com a dor delas. Mas eu acredito sim que o resultado desse julgamento talvez possa trazê-las para 2021. Sim, com certeza. Daniela, você sabe que eu tenho comentado sempre com a nossa equipe aqui que qualquer coisa que eu leio sobre esse julgamento, a gente acaba revivendo, de certa forma, assim, como essas pessoas que passaram por isso, a gente também, acho que todo brasileiro acaba revivendo um pouco desse episódio, porque as cenas são muito fortes e a cada depoimento a gente acaba remontando esse cenário, essas imagens na nossa cabeça. E eu acabo sempre chorando quando eu vejo algum depoimento, eu assisto alguma coisa relativa a esse episódio. E você, enfim, você ouviu várias dessas pessoas, né? Foram mais de 100 relatos, né, para escrever o livro. Como que foi? Como que está sendo para você vivenciar tudo isso? Como foi vivenciar esses relatos? E como está sendo agora, enquanto pessoa, enquanto jornalista, realmente que contribui, como você disse, para essa memória, para esse importante fato histórico que a gente não pode esquecer. Mas o que você sente? Tristeza? Poder compartilhar um pouquinho dessa experiência com essas pessoas e, de repente, dividir esse fardo? Como que você sente? Então, eu realmente fiquei 2 anos no Rio Grande do Sul para fazer o livro, né? 2 anos viajando entre Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Ouvi centenas de relatos. O livro tem 150 personagens. Então, em tese, eu estaria preparada para esses depoimentos que eu estou ouvindo aqui. Mas isso não é verdade. A gente chega aqui e cada fala ainda me surpreende. Como que essas pessoas, como é que essa boate atravessou e interrompeu a vida de pessoas que lutam todos os dias para lidar com as marcas que elas carregam daquela madrugada, que não terminou para 242 jovens. Então, ontem, por exemplo, foi um dia muito difícil, em que o Delvane conseguiu emocionar todo o plenário, quando ele relatou com uma riqueza impressionante de detalhes, quando ele disse que na fuga da boate, quando ele caiu, que ele já não tinha mais forças para correr, ele começou a se despedir mentalmente da família, dos amigos e pedir perdão por alguma coisa que tivesse feito. Isso foi profundamente marcante. E ao mesmo tempo que esses relatos me impressionam muito, também me impressiona a coragem dessas famílias de, ainda com dor, ainda em carne viva, estar aqui ouvindo todos esses relatos, estarem aqui se ajudando mutuamente, estarem aqui recebendo solidariedade, mas também distribuindo afeto. Isso é de uma grandiosidade incrível. Essas famílias, elas me impressionam cada vez mais pela coragem de enfrentar isso, essa tragédia de frente, e de ainda estarem de pé, exigindo que a justiça cumpra o seu papel e que dê à sociedade uma resposta que é necessária. Porque se a gente continuar sem uma resposta, nós vamos continuar repetindo tragédias. E a gente precisa dar uma resposta clara que o Brasil é intolerante em relação aos crimes. Que pessoas que cometem crimes, elas têm que ser responsabilizadas. De novo, eu volto a dizer, justiça não é vingança. E aqui ninguém tem esse sentimento, né? Mas essa reparação, ela é necessária. Então, quando as pessoas falam, agora é a hora da justiça, eu acho que já passou da hora, né? Eu acho que a gente precisa sair daqui com uma resposta em relação a tudo que aconteceu em 27 de janeiro de 2013. Com certeza, 9 anos é muita coisa para se esperar em busca de justiça. Daniela, você visitou Santa Maria algumas vezes também, né? Como ficou a cidade? O que aconteceu na cidade nesses últimos anos que você percebeu? Então, eu fui a Santa Maria, na verdade, 15 vezes, né? Eu acho que foi bastante tempo. Eu tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas e de sentir como essa cidade ficou. Então, você tem uma Santa Maria que é bem dividida, né? Entre pessoas que gostariam que esses pais virassem a página, e é impossível para esses pais virarem a página, porque nenhum pai quer que a memória do seu filho seja esquecida. Então, a gente percebe isso, mas ao mesmo tempo, aqui nesse julgamento houve uma coisa surpreendente, que foi
a mobilização dos moradores de Santa Maria em relação a esse momento. Então, ninguém lá está indiferente, os moradores mandaram mensagens para os pais, todo dia tem chegado mensagens, as pessoas escrevendo em banners, desejando sorte. Tem um telão montado na tenda da vigília em Santa Maria, as pessoas estão acompanhando. Então, o que a gente percebe é que neste momento de extremo, as pessoas de novo se deram as mãos e se colocaram no lugar de quem perdeu alguém e também esperam por essa resposta da justiça. Sim. Puxa vida, que episódio importante que a gente está vivendo agora. Daniela, o livro vai ser transformado numa minissérie, né? A Netflix vai produzir essa minissérie. Queria que você falasse um pouco, inclusive, eu vi que você achou muito bacana o fato da Netflix manter o título do seu livro como título também da minissérie, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa produção. Então, é uma minissérie de ficção, é uma minissérie que vai ter 5 capítulos, que está em produção. E uma coisa que me deixa emocionada em relação a essa notícia é o fato da gente poder contar essa história para o maior número de pessoas. Então, na verdade, a gente vai contar essa história para milhões de pessoas, exatamente para que o mundo possa perceber o quão tortuoso é o caminho em busca da justiça no Brasil. E a minha esperança é que, com a divulgação de todos os bastidores dessa luta, a gente consiga não só também fazer justiça, porque construir memória é um caminho para a busca da justiça, mas criar uma consciência coletiva, um outro olhar, despertar empatia e fazer com que as pessoas criem uma cultura mesmo de prevenção, de conscientização e de cuidado. Então, eu acho que essa minissérie, ela dá esse passo importante na construção dessa memória coletiva. É exatamente o Brasil nas telas. É a gente se vendo, a gente enxergando as nossas dores e enxergando em pessoas anônimas todo um esforço, tanta garra, tanta coragem, tanta luta em nome de seus próprios filhos, mas em nome de um país melhor. Você fala sobre essa questão da memória, né? É uma última pergunta, inclusive, eu sei que também está corrido aí para você. Você fala sobre essa questão da memória, né? Você é autora, também escreveu o Holocausto Brasileiro, que traz essa questão manicomial tão importante aqui do Brasil, e tudo que foi lá no passado, né? As discussões que foram feitas, inclusive, para que aquilo não fosse vivenciado novamente. Acho que o livro, né, sobre a Botkiss também traz essa reflexão, né, o que aconteceu lá, para que a gente tenha essa memória e busque não repetir os erros. Qual é o papel, de fato, do jornalista nesse sentido? De trazer as memórias, de provocar reflexão, de tentar transformar um pouquinho essa realidade que a gente vive? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu sempre vejo jornalismo e até sempre fico emocionada a falar disso, eu vejo o jornalismo como uma ponte para o coração do outro. Um dos papéis do jornalismo é exatamente alcançar o coração do outro e fazer o outro vestir a pele daquela pessoa cuja narrativa está sendo contada, tirar as pessoas da zona de conforto e fazer com que elas se enxerguem naquele lugar. Isso é tão poderoso, na verdade, eu falo sempre que a potência da palavra, ela é realmente transformadora, e esse é o nosso papel. O nosso papel não é trazer à tona as versões, o nosso papel é trazer à tona a verdade. É a gente se aproximar da verdade, é a gente investigar as versões para que a gente possa apresentar para quem nos lê, para quem nos vê, para quem nos ouve, a verdade. Então, eu acho que esse é o papel do jornalismo profissional de qualidade. É aproximar os mundos e tirar a sociedade da indiferença, né? É fazer com que a gente enxergue coisas que até aqui a gente não foi capaz de enxergar. Esses temas invisíveis, marginais, dolorosos, que às vezes nem virariam notícia. Eu acho que esse é o nosso papel. E para tocar o outro, a gente precisa se deixar tocar. Então, assim, eu mergulho muito fundo nessas histórias. E às vezes é difícil você voltar, né? Enfim. Sim.
eu imagino, ainda mais nessa história da Botkiss, no outro livro também, que são histórias tão tristes, é isso, é um mergulho que deve ser difícil para respirar depois, para voltar ao eixo depois, porque elas impactam demais. Eu acho que impactam tanto a gente que lê, e imagino você, que escreveu e vivenciou tudo isso de perto. Daniela, só tenho a agradecer assim, a sua participação e a sua contribuição, de fato, com os livros que você Imagina. escreveu e com as histórias que você contou. Para mim, eu já te disse, é um grande prazer, sou sua grande fã, então é um grande prazer e uma Ah, honra assim, poder conversar com você. Agradeço imensamente, um beijo enorme para você, muito, muito obrigada pela participação, e é claro que a gente vai continuar acompanhando de muito perto esse julgamento, esperando que essas famílias tenham uma resposta, enfim, que possam trazer um pouquinho de conforto para a alma de todas elas. é isso. Eu que te agradeço, agradeço a oportunidade, o carinho, por vocês terem me ouvido. Enfim, continuamos juntas aqui e agora eu vou voltar para o plenário. Um beijo.